Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 17. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar com a igreja nesse dia. E gostaria de rogar a atenção e reverência, sobretudo, a palavra que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Lucas capítulo 17, vamos nos colocar em pé mais uma vez. Acredito que todos conhecem essa narrativa bíblica, se não, tenho certeza que todos bem conhecem essa história. Ela tem como epígrafe a cura de 10 leprosos. É essa frase em negrito, aí acima do texto, né? Não sei se na sua Bíblia tem a frase epígrafe. Lucas 17, capítulo 17, versículo 11 ao versículo 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Pai, graças te damos por tua palavra, que é maravilhosa, que é poderosa e gloriosa. Abençoa toda a tua igreja e todo o teu povo, nesse momento em que nós nos debruçamos em torno da tua palavra, para meditarmos e refletir na Escritura viva que gera vida. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados, essa história, conforme já foi dito, é bastante conhecida entre todos nós. E a grande lição que nós aprendemos nas entrelinhas desse texto é a gratidão. A gratidão é uma expressão de nobres, é uma das maiores virtudes, é a gratidão. William Shakespeare, ele já disse certa feita que a gratidão é a memória do coração. De fato, concordo plenamente. E há também quem diga que só consegue olhar para o futuro com esperança aquele que olha para o passado com gratidão. Entretanto, apesar de ser uma das virtudes mais nobres, mais extraordinária, é realmente uma das virtudes mais difíceis, principalmente em nossos dias, em nosso tempo. É muito difícil as pessoas demonstrarem a gratidão, terem essa nobreza de serem gratos diante de pessoas que lhe ajudaram a estar aonde estão. Mas essa virtude é algo peculiar daquele que é justo. Uma pessoa justa, uma pessoa coerente, consciente, ela sempre tem prazer de demonstrar gratidão, não porque a gratidão é um dever a se cumprir. E isso é extremamente interessante, porque o que Jesus nos contou, o que Jesus nos apresentou, o que Jesus fez, essa experiência que ele teve há 2000 anos, é a realidade do nosso tempo. É a realidade que muitos, quando estão enfermos e doentes, procuram a Deus. Mas quando são curados e sarados, somente os justos agradecem. Muitos, quando estão na pobreza, na miséria, procuram a Deus. Mas depois que são abençoados, estão na bonança, na fartura, somente os justos são capazes de agradecer.
Muitos, quando estão diante dos fracassos, diante das derrotas, diante dos infortúnios, buscam a Deus, mas somente o justo reconhece Deus nas suas conquistas, nos seus êxitos e no seu caminho de sucesso. Infelizmente, essa é a realidade nos dias de hoje. Lembramos de Deus nos momentos difíceis, mas nos momentos bons, aparentemente agradáveis, simplesmente o esquecemos. E Jesus simplesmente se surpreende. Jesus faz uma pergunta que é a seguinte: não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Os outros 9 simplesmente seguiram a sua vida, seguiram o seu caminho, seguiram os seus planos, os seus projetos, sem ao menos se importar com a graça recebida, com a dádiva alcançada, com a bênção herdada da parte de Deus. E eu trago essa mensagem hoje para que não venhamos ser como um desses 9, mas que venhamos ser como esse que volta, que reconhece, que agradece e que dessa forma engrandece ao Senhor. O tema da mensagem de hoje é o poder da gratidão. E você vai entender o quanto a gratidão ela nos proporciona determinados benefícios que nem sequer imaginamos. Mas antes de adentrarmos especificamente no tema, algumas considerações são importantes a serem tratadas nesse texto. A primeira delas, irmãos, é que Jesus, diante desse milagre, ele rompe com algumas barreiras, ele rompe com algumas fronteiras existentes, ele rompe com alguns preconceitos. Jesus, ele é capaz de ir ao encontro dos excluídos, ele é capaz de ouvir os prantos dos aflitos e dos ignorados. E Jesus é extraordinário. É impossível conhecê-lo e não amá-lo, é impossível amá-lo e não segui-lo. Jesus é extraordinário porque nos diz o texto no versículo 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio da Samaria. Aqui nesse texto vai nos trazer algumas verdades que Jesus, para curar esses 10 leprosos, Jesus simplesmente ele rompeu com preconceito racial, preconceito religioso e preconceito social. Primeiro rompimento, a ruptura causada por Cristo foi o preconceito racial. O texto nos diz de caminho para Jerusalém. Para onde ele estava indo? Para Jerusalém. Passava Jesus por meio da Samaria. Meus amados, presta bem atenção. O caminho para Jerusalém, o lugar mais seguro, de maior facilidade em relação ao acesso, é o vale do Rio Jordão. Jesus poderia chegar lá com mais segurança e em menos tempo, mas a Bíblia diz que Jesus vai por meio da Samaria. E entre Jerusalém e Samaria, entre os judeus e samaritanos, existia um conflito milenar. Existia um conflito histórico, onde essas pessoas se degladiavam, onde viviam inúmeros embates ideológicos, porque Samaria era visto como uma raça mestiça, judeus que se envolveram com estrangeiro e dessa forma descumpriram a lei do Senhor. Os judeus não se davam com os samaritanos não se davam com os judeus. Então não pense que aqui aconteceu por uma mera casualidade, uma mera coincidência, mas propositalmente fazia parte dos desígnios divinos mudar a história daqueles 10 homens. E o extraordinário é que Jesus rompe com todo preconceito racial. A Bíblia nos diz que ele vai pelo meio da Samaria, ele não fica às margens, ele não fica à extremidade, ele vai justamente no meio. Olha bem, irmãos, presta bem atenção, era impossível, praticamente falando, um judeu andar em Samaria, e Jesus vai para o meio de Samaria. E como se não bastasse, o texto ainda continua nos dizendo no versículo 12, ao entrar numa aldeia, ele vai nos confins da Samaria, ele vai nos lugares mais longínquos, mais simples, mais humildes. Então Jesus aqui rompe com todo o preconceito racial que existia
entre as classes dos judeus quanto os samaritanos. Guerras e guerras sempre ocorreram. E Jesus, ele rompe com esse preconceito racial. Mas mais do que isso, ele chega a romper com um preconceito religioso. Quando a Bíblia diz que o único que volta, a Bíblia faz até essa ênfase. Você pode perceber no versículo 16, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era o quê? Samaritano. Jesus rompe com as barreiras religiosas, porque além do preconceito racial, existia o preconceito religioso, porque o samaritano era considerado um profano, um pagão, porque tinha se misturado com os estrangeiros e dessa forma tinha se envolvido com suas culturas e também com suas divindades. E Jesus cura o samaritano. E isso é surpreendente quando a ajuda vem de onde nós menos esperamos. Quando a ajuda acontece justamente com pessoas que nós nem sequer imaginávamos que seriam capazes. E esse samaritano certamente fica surpreso ao ser curado por Jesus, porque Jesus não levou em consideração o que ele era. Jesus não levou em consideração sua classe social, seu poder aquisitivo, o seu estado no momento em que ele se encontrava. E aqui rompe mais uma barreira, mais uma fortaleza do preconceito religioso, cai por terra e Jesus vai ao encontro desse homem. Nós não sabemos a nacionalidade, a região daqueles 10 leprosos, mas uma coisa nós sabemos, o que voltou, ele era samaritano. Ele era samaritano. E outra barreira que Jesus enfrenta aqui é a própria forma de dar ouvido aos leprosos, de parar, de dar atenção para esse povo que era tão desfavorecido, porque estava na lei, no Pentateuco, que a pessoa que fosse acometida por lepra naquela época não tinha cura, então era a pior doença, a pessoa era considerada como imunda e como amaldiçoada por Deus, ela era banida, vivia isolada, exilada em cavernas, e ali, né, ela se deparava com a desfiguração do seu rosto, a decomposição do seu corpo, as unhas iam caindo, os dentes iam caindo, a língua ia sumindo. Gente, a putrefação ia ocorrendo, era algo terrível. Para você ter uma ideia, a pessoa não podia se aproximar de um leproso 15 metros, era a distância mínima de você chegar diante de um leproso. É como eu aqui com o sonoplasta lá, né? 15 metros, não poderia ser mais do que isso. E ela era banida do convívio com seus familiares, banida do convívio com toda a sociedade, ficava lá aguardando, de fato, a morte chegar. Era triste, era horrível. E a Bíblia nos diz que, propositalmente, Jesus vai justamente ao encontro deles. E aqui, esse preconceito social é rompido. Ele deixa de existir ao ponto que Jesus dá ouvido para os excluídos. E Jesus dá atenção para os desfavorecidos. E Jesus simplesmente olha para aqueles que são ignorados. E essa graça extraordinária da parte de Cristo me surpreende e me deixa constrangido. Por amor a nós, ele rompe com qualquer preconceito que possa existir, racial, religioso, social, ele vai ao nosso encontro. Ele vai aonde religião não vai. Ele vai aonde homens não vão. Ele vai aonde já não há mais esperança. Ele vai ao nosso encontro para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Você já ouviu certamente falar sobre o chamado de Levi. Eu acho esse o chamado mais extraordinário da Bíblia. Jesus vai andando, olha o detalhe, pela coletoria. Jesus vai andando pela coletoria, olha para Levi e diz, segue-me. E a Bíblia diz que Levi deixou tudo e simplesmente começou a seguir a Jesus.
E você para, meu Deus, Jesus está chamando pessoas hoje no nosso dia, há 10 anos, há 15 anos, há quanto tempo Jesus está te chamando? E você está lá, deixa eu ver, ainda não estou pronto, ainda não estou preparado, estou esperando minha família primeiro se converter, depois que meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais forem, eu vou. Ainda não é chegada a hora, deixa eu aproveitar que eu ainda sou muito jovem, sou muito novo. Levi chuta o pau da barraca e vai-se embora atrás de Jesus. Ele deixa toda a mesa da coletoria, e a posição, o cargo que ele exercia era nobre, né? Ou melhor, de destaque. Ele era um publicano. E o que era isso? Eram judeus contratados por Roma para cobrar imposto do próprio judeu. Era visto como um traidor para os judeus, mas ao mesmo tempo desfrutava e gozava de várias virtudes, privilégios, né, à sua disposição, ao seu alcance. Mas a grande pergunta é: o que fez toda a diferença nessa história? O simples fato de que a religião e os religiosos daquela época nem sequer se aproximava da coletoria. Eis a razão que Jesus foi aonde ninguém vai. E Jesus simplesmente foi àquele lugar e olha para Levi e diz: segue-me. A cabeça de Levi, ela entra em um turbilhão de emoção. É um misto de sensações como: poxa, nunca ninguém veio aqui. E esse homem é considerado mestre, rabino, que cura, que multidões o seguem, atravessam o mar Mediterrâneo como os gregos para ouvi-lo falar. E ele veio aqui aonde eu estou e me disse: segue-me. Ele está me dando importância. Jesus olhou para Levi como ninguém olhou. Jesus falou para Levi como ninguém falou. E o nome de Levi é mudado, assim como sua vida, porque ele deixa de ser Levi e se torna Mateus. E o sentido do nome Mateus é o quê? Presente de Deus. E quem é o primeiro livro da Bíblia? Novo Testamento? Mateus. Olha que Deus é esse. Ele pega as situações mais improváveis que existem, né? Ele pega as situações mais improváveis e faz grande bênção, grandes maravilhas, assim como foi na vida de Levi, que foi transformado para ser Mateus. Assim é que Jesus faz, é dessa forma que ele opera. Ele vai ao nosso encontro. Olha que coisa linda. Ele vai ao teu encontro, não importa onde você esteja, nos lugares que ninguém, nem sequer seus familiares são capazes de lhe visitar. Jesus vai justamente lá. Passava Jesus pelo meio de Samaria. Pelo meio de Samaria, onde ninguém queria passar, onde nenhum judeu queria passar, Jesus vai justamente lá ao nosso encontro e é capaz de ouvir o nosso clamor. Os 10 leprosos começam a gritar, ambos insistentemente: Jesus, Jesus, Jesus. Surpreendentemente, Jesus para. A Bíblia diz que ele estava indo para Jerusalém, mas é interessante quando ele muda o seu trajeto. Isso é incrível. Quando Jairo chega lá e diz: olha, Jesus, eu tenho uma filha, Talita, tão pequena, ela está morrendo, por favor, me ajude. Jesus vai ao seu encontro, ao encontro de Talita. Só que no meio do caminho, uma mulher o toca. Imagine comigo o desespero de Jairo. Meu Deus do céu, estou com pressa, estou avexado, como diz o bom matuto, agoniado, e essa mulher ainda vem me atrapalhar. Vamos, Jesus, vamos, Jesus. Alguém me tocou. E aí Pedro disse: Senhor, milhares e milhares de pessoas te tocam, te abraçam, te apertam. O Senhor disse que alguém lhe tocou, mas ela me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. E ele é capaz de parar para dar atenção àquela pessoa que sofria, que já tinha sido ignorada, esquecida, desprezada por todos, desenganada na sua época por todos. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que está andando nas ruas de Jericó e simplesmente olha para uma árvore e diz: Zaqueu, chama Zaqueu pelo seu nome, desce da árvore. Olha que coisa tão fascinante.
Eu acho que Zaqueu fica ali abismado, perplexo, admirado. Como é que ele sabe meu nome? Mas eu vou muito além. Ele não somente sabe o nome de Zaqueu, como ele permitiu que aquela semente fosse plantada naquele lugar para se formar uma árvore, porque sabia que um dia um homem de baixa estatura subiria naquela árvore para poder contemplá-lo. E quando aquele momento viesse a ocorrer, seria a hora de pedir para que ele descesse da árvore para poder entrar em sua casa. E aqui falando de Zaqueu, o mais surpreendente não é quando Zaqueu sobe na árvore. O mais surpreendente não é quando Zaqueu desce da árvore. O mais surpreendente é quando Zaqueu abre a porta da sua casa. Tem muita gente subindo em árvore para ver Jesus, descendo de árvore para ver Jesus. Sobe e desce, desce e sobe e desce. Mas o difícil mesmo, o grande desafio é abrir a porta da nossa casa, da nossa vida, da nossa intimidade e dizer: entra, Senhor Jesus, porque quando Zaqueu abriu a porta da sua casa, Deus abriu os portais celestial e disse: hoje veio salvação para esse homem. É quando você deixa Deus ser Deus em toda a sua vida, Deus em todos os seus momentos, e Zaqueu recebe a bênção mais extraordinária, que é a bênção da salvação. É esse Jesus que nós servimos, irmãos, que dá atenção aos leprosos, que dá atenção aos publicanos, que convive com pecadores. Alguém certa feita me disse: pastor, Jesus deixou de cumprir a lei. Está amarrado em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos... Pronto. E Jesus estava no convívio com os pecadores. Jesus entrou na casa de Levi, ao ponto que os judeus ficaram tudo inflamado. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E Jesus convivia com os pecadores, ao ponto de que os fariseus diziam: olha, ele é amigo dos pecadores. Quando a religião ensinava a ser inimigo. Eu disse: penso, olha, você está sendo equivocado aí, totalmente equivocado. Jesus foi e é amigo dos pecadores. Agora o que o texto está dizendo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Pecadores não é escarnecedores, ou melhor, todo escarnecedor é um pecador, mas nem todo pecador é um escarnecedor. O que é aquele que escarnece? É aquele que ironiza, que vem satirizar, que vem blasfemar. De fato, quando o nome de Deus era escarnecido, o que é que Jesus fazia? Se levantava e saía. Mas o mal da religião, talvez o maior mal que ela me fez, quando eu me converti, foi dizer que eu tinha que romper com todos os meus vínculos. Moral da história, não ganhei nenhum amigo para Jesus. Pelo contrário, me tornei uma pessoa insuportável. Vai para o inferno, vai para o inferno e vai para o inferno. Esse era o meu discurso. Esse era o meu discurso. Cheguei a romper com todos os vínculos, porque assim me ensinaram. Aí quando eu vou olhando os textos bíblicos, eu vou me deparando com um Cristo diferente do que a religião ensina. Aquele que parava para ouvir, que parava para dar atenção, que parava para dar assistência, que falava com aqueles que eram considerados incomunicáveis, que tocava nos intocáveis, e sempre estava prestativo àqueles que eram excluídos. E eu percebi que foi justamente isso que mudou a minha vida. Foi encontrar esse Cristo verdadeiro, esse Cristo do Evangelho, esse Cristo tão maravilhoso. E aqui você já se deparou com essa verdade, irmãos. Que Ele vai aonde você está, que Ele é capaz de ouvir o bramido silencioso do seu coração e o clamor mais alto dos seus lábios. Esse é o Cristo que nós conhecemos, e em nome de Jesus, você pode se assentar na roda dos pecadores, porque você é um pecador também, apenas justificado, porque se você não sentar na roda dos pecadores, como é que você vai influenciar eles? A grande diferença é que Jesus influenciava e não era influenciado. O que você não pode sentar é na roda dos escarnecedores. Se alguém estiver escarnecendo, o que é que você faz? Sai! Começar a blasfemar com Jesus, começar a tratar de sacrilégio, você simplesmente sai. Mas ao mesmo tempo você pode andar onde você desejar, meu irmão, para ser luz, para ser influência, para ser diferença,
para ser agente de transformação em nome de Jesus. Por menor que seja a luz, ela sempre fará diferença nas trevas. Você lembra da história que eu contei algumas vezes aqui de um policial que me procurou uma vez: pastor, eu queria oração para eu sair do setor do meu trabalho, lá é complicado, as pessoas são difíceis. Eu fui orar: Deus abençoa essa pessoa nesse setor, faz com que ela permaneça nesse lugar e que ela resplandeça a tua glória. Quando eu parei minha oração, a pessoa estava com os olhos arregalados. Acho que o senhor não entendeu, pastor. Eu disse: minha filha, era uma policial, eu entendi sim. O que eu quero lhe dizer é que Deus lhe colocou propositalmente lá. Propositalmente lá, para fazer a diferença. Se você é luz, então brilhe. Se você é luz, então resplandeça. Amém? Onde é que se coloca uma lâmpada? Debaixo da cama? Jesus disse não. Debaixo da mesa? Não. Mas no seu lugar mais alto. Brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem o Pai Celestial. Minha esposa, a missionária Vanessa, costuma dizer: o mundo não ouve Deus, o mundo não vê Deus, o mundo não conhece Deus. Então, tudo que o mundo sabe acerca de Deus é através daquilo que eles veem e ouvem de mim e de você. Olha que responsabilidade. É por isso que a Bíblia nos chama de atalaia da palavra, embaixadores do reino. Olha que responsabilidade. Embaixadores do reino. É o que nós somos. E atalaia, arauto da palavra, é muita responsabilidade. Meus amados, esse é o Jesus que nós cremos. Agora, algumas considerações ainda a ser feitas. Jesus olha para esses 10 leprosos e diz: vão para o sacerdote. Ide, versículo 14, e mostrai-vos ao sacerdote. Jesus cura de diversas formas. Às vezes ele cura repentinamente, de uma forma imediata. Às vezes gradativamente. Há milagres do cego. Jesus toca uma vez. Lembra desse toque? Ele: estou vendo as pessoas, mas a visão toda embaçada. Estou vendo as pessoas como árvore. Ele precisou do segundo toque. Um exemplo de Naamã. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Então, Deus tem sua forma de agir. E o que eu acho interessante aqui é que a cura não é imediata. A cura ocorreu mediante a obediência da palavra. Presta atenção aqui. Jesus disse: olha, vocês 10 vão mostrar aos sacerdotes. Sacerdotes eram como os médicos naquela época. Eles eram responsáveis por averiguar uma pessoa que possivelmente fosse recuperada, apesar de ser muito difícil, da lepra. Então eles averiguavam. E aqui abro aspas para um detalhe: como Jesus obedecia às autoridades. Jesus não era um insubordinado, irreverente. Jesus não era um anarquista revoltoso. Jesus não era um Che Guevara, ídolos de muita gente, baderneiro. Jesus não era uma pessoa assim. Jesus, quando faz o milagre de transformar água em vinho, o que é que ele faz? Ele vai falar com o casal, com os noivos? Não. Ele disse aos servos: mostrem ao mestre-sala, ao cerimonialista do casamento. Ele reconhece que ali tem uma autoridade. Olha que coisa linda. Quando ele cura esses leprosos, ele diz: procure os sacerdotes no templo. Ele encaminha. Outro detalhe é quando determinados homens chegam para Jesus e dizem bem assim: é lícito dar tributo? É lícito pagar a César? Jesus simplesmente ele manda Pedro ir pescar. E Pedro pega 2 moedinhas no ventre de um peixe. E ali diz: olha, Pedro, o teu imposto e o meu imposto, vai lá pagar, porque temos que dar a César o que é de César, e nunca deixar de dar a Deus o que é de Deus. Esse Jesus é lindo demais. Esse Jesus é lindo demais. E hoje a gente se depara de uma sociedade que eu estou até meio preocupado. Tanto cristão rebelde, meu Deus do céu. Eu disse: onde foi que esse povo, que Bíblia diferente é essa que esse povo está lendo, meu Deus do céu? Que Bíblia
distorcida é essa? Porque Jesus era um exemplo de referência, um exemplo de obediência. Enfim, fecho aspas e volto ao assunto. Jesus disse, vai mostrar ao sacerdote, a cura poderia ser imediata, a cura poderia ser instantânea, mas a cura que ocorreu mediante a obediência da palavra. Tem muita gente que recebeu a ordem, mas não recebeu a bênção. Sabe por quê? Não demonstrou disposição de cumprir a ordem em obediência à palavra. Olha para mim, tentar aqui simular o que aconteceu. 6:10, vão aos sacerdotes. Os 10 eu posso imaginar, apesar do estado caótico que se encontrava, eles saem correndo na medida do possível, se arrastando. E aí, de repente, quando eles estão no caminho, um olha para o outro. Ele diz, ei, você está limpo. Ei, você também está limpo. Ei, você está restaurado, aquela mancha saiu, aquela ferida saiu, já não existe mais. E eles vão olhando um para o outro, e ali percebendo que a palavra se cumpriu, que eles foram curados, que eles foram restaurados. Ei, existem milagres que só vão acontecer na nossa vida por intermédio da obediência da palavra. E sabe de uma coisa, eu tenho 16 anos de cristão, e nessa caminhada eu olho para o meu lado, e vejo o que Deus tem feito com aquelas pessoas que estão caminhando comigo. Eu disse, rapaz, tu era antes viciado, já não era mais. Antes tu era um oprimido, já não era mais. Antes tu era um aprisionado, um refém do pecado, já não era mais. E essas mesmas pessoas olham para mim e dizem, você também. Você já não é mais o mesmo, você já não se encontra da mesma forma. Que coisa maravilhosa é quando nós seguimos no caminho da graça com essa habilidade, sensibilidade de olharmos um para os outros e nos depararmos com o fato de que já não somos mais os mesmos. Não somos mais o mesmo. Qualquer irmão que estudou comigo no seminário, Luciano, Santiago, Haroldo Júnior, Fábio Araújo, pode perguntar a história do balde. Eu não tenho vergonha de contar a história do balde, não, porque eu sei que eles contam na igreja deles também. Gente, eu cheguei no seminário com 1 ano e 2 meses. Ele já era um presbítero, diácono, já era líder e tudo. Eu era neófito, mas nada justifica. E eu, muito bem sistemático e metódico. E eu peguei um balde ali, porque lá no seminário a gente se vira, né? A gente aprende a cozinhar, a gente aprende a passar, a lavar, a gente aprende a fazer tudo. Morávamos sozinho, regime internato. E eu comprei esse balde para lavar minhas cuecas. Eu só olhei esse balde, é só para minhas cuecas. Por favor, ninguém se aproxime desse balde. E eu já estava cansado de ver os marmanjos lá, deitando na minha cama, usando meu lençol, usando meu perfume. Eu saía e botava o perfume ao contrário. Porque se tivesse diferente, eu marcava assim a posição. Os camaradas usaram até minha cueca. Teve um irmão, um Fábio Araújo de Barreiras. Eu estou andando na encruzilhada ali, indo para o centro, tirar dinheiro para pagar o seminário, e tem um mendigo na rua. Ele diz bem assim, ele olha para o mendigo, olha para mim, olha para o mendigo, olha para mim e começa a rir. E eu sem entender nada. E a gente vai se aproximando, e eu sem entender nada. Ele está percebendo alguma coisa? Não, ainda bem que ele confessou. Só olha a roupa do mendigo. Quando eu olhei para o mendigo, bermuda minha, camisa minha. Ele pegou as minhas roupas e deu para o mendigo. Eu disse, rapaz, eu não sabia não que Deus precisava de Robin Hood. Tu quer fazer caridade com as coisas dos outros? E a camisa que eu tinha recebido de aniversário de Vanessa, rapaz, eu botei uma camisa boa, né, de grife, tudo, de marca, botei lá, lavei, botei lá. Quando eu fui ver, já não estava mais no meu guarda-roupa, porque ele tinha feito caridade. Era esse tipo de situação. Fora um irmão que usou uma cueca minha, outro irmão saiu com roupa minha, era desse tipo de coisa. E aí, irmãos, quando eu subi, a gente ficava no dormitório primeiro andar, quando eu subi no primeiro andar, e estavam lavando o banheiro com o meu balde. O velho homem ressurgiu. Eu peguei aquele balde sujo, rapaz, enfurecido, e joguei o balde. É minha, não mexe nesse negócio, não. Eu não me reconheci naquela época. Todo mundo ficou assustado. Aí veio o capelão, eu disse, eu falei, e ainda fizeram isso.
E aí, até hoje, eu sou estigmatizado como um homem do balde. Mas o bom durante o curso é eles olharem para mim, rapaz, como Deus mudou o seu temperamento e mudou sua personalidade. É durante essa caminhada a gente olhar um para o outro e dizer, você já não é mais o mesmo. Eles mesmo que presenciaram um ato, sabe, extravagante da minha parte, eles também testemunharam, né, a mudança e a transformação no temperamento causado pelo Evangelho. E andar com Jesus é isso, é olhar ao nosso redor e olhar para nós mesmos e perceber que já não somos mais aquelas pessoas feridas, machucadas, cicatrizadas, que agora somos pessoas restauradas, transformadas e renovadas pelo poder de Deus. É no caminho da obediência à palavra que nós vivemos o milagre. Recebe essa palavra, irmão. Recebe essa palavra porque Deus quer te abençoar, mas para que você seja abençoado, você tem que andar no caminho da obediência. E aí você vai ver a transformação de Deus na sua vida. De fato, os 10 foram curados. Os 9 seguiram o seu caminho. Agora eu quero aqui dar atenção a uma pessoa. E era samaritano. Ele volta. Aí eu pergunto a você, porventura ele deixou de cumprir a palavra? Porque a ordem de Jesus era, procurem os sacerdotes. E agora? Ele deixou de cumprir a palavra? Não. Quando ele volta porque reconhece Cristo como o sumo sacerdote. Segunda ordem de Melquisedeque. Apesar de não ser da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá, ele é um sacerdote por procedência divina. Deus o constituiu como sumo sacerdote. Então esse samaritano, ele teve a compreensão de que os demais não tiveram, de reconhecer Jesus como sumo sacerdote, e entender que aqueles sacerdotes que lá estavam representavam a lei, e a lei nada poderia fazer, mas esse sacerdote, Cristo Jesus, representa a graça, e a graça tudo pode fazer por mim e por você. Ele vem, e o texto nos diz no versículo 15, um dos 10, vendo que fora curada, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Ele vem, mas não simplesmente para agradecer, ele vem para adorar. É muito bom entrar na presença de Deus para agradecer, mas melhor ainda é quando nós entramos na presença de Deus para adorá-lo. Ele vem dando glória em alta voz, porque ele sabia que a sua vida estava perdida, e agora a sua vida tem um novo rumo. Ele sabia que a sua situação não tinha mais nenhuma solução, e agora ele encontra uma esperança viva, uma esperança real. É uma nova chance, é uma nova oportunidade de viver intensamente. Então ele vem, se prostra, adora, e Jesus diz, não houve porventura quem voltou. Não, Jesus diz, não eram 10 que foram curados, onde estão os 9? E essa mesma pergunta Jesus ainda hoje faz, porque a grande realidade é que nós estamos muito mais propensos a pedir a bênção, receber a bênção, comemorar a bênção e esquecer de agradecer ao abençoador. Mas isso é em tudo. Pense comigo, quantos filhos ingratos existem? Eu disse uma vez, torno a repetir, você só vai entender o valor de um pai e de uma mãe no momento em que você se tornar um pai ou uma mãe, ou pior, no momento em que você perder. Aí você entende. Digo isso pelas duas experiências de ter sido filho e de ser pai. E como filho, a gente não compreende os nossos pais. Mas quando a gente se torna pai e vive o que eles vivem, que eles viveram na realidade, a gente se depara, meu Deus, tanto sacrifício, sem interesse, despretensiosamente. Pai investe com prazer, deixa de comer
para nos dar o que comer, deixa de viver para nos proporcionar uma vida melhor. E é incrível uma frase que eu vi recentemente que dizia: é inacreditável como uma mãe consegue cuidar de 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. E quantos anciãos esquecidos, abandonados pelos seus próprios filhos. Já disse, Vanessa foi voluntária do Vicentino, asilo da nossa cidade, durante um tempo. E tinha um senhor lá que já fazia 4 ou 5 anos que os seus filhos nunca tinham visitado. No momento que aquele homem morreu, houve uma confusão para brigar por sua herança. Até o momento que descobriu que tudo que ele tinha era uma radiola velha. E todo mundo voltou frustrado por seus lugares, para seus lugares de origem. E quantos, tem pais aqui que estão me ouvindo, que vão me ouvir através do áudio dessa mensagem, que sabem o quanto é doloroso a ingratidão, quanto ela fere, quanto ela incomoda. Quantos empresários deram uma oportunidade para um funcionário, deram toda a assistência para ele poder crescer, desenvolver, progredir, se aperfeiçoarem, investiram, fizeram pagar o curso, de repente eles aprenderam, se aprimoraram. Quando eles se profissionalizaram, a primeira oportunidade, deram um golpe. Primeira oportunidade que tiveram, se transformaram concorrente e da forma mais desumana, ainda difamando, ainda denegrindo. Isso acontece. A ingratidão, infelizmente, prevalece sobre a gratidão. Quantas pessoas entraram na igreja feridas, arrasadas, arruinadas. Aí a igreja cuidou, amparou, abraçou, tratou, restaurou. Essas pessoas tiveram uma nova vida, tiveram uma nova perspectiva, cresceram, progrediram, de repente some, desaparece. A gente sente a ausência, procura ligar, não atende, procura informação, não recebe. Depois obtém a notícia que já está em outro lugar, desenvolvendo tal ministério, e nem sequer deram uma satisfação. A ingratidão dói, a ingratidão fere. Por isso que Jesus disse: não foram 10, porque somente um voltou. E onde estão os 9? E aqui é onde entra o poder da gratidão. Somente um voltou. Mas esse que voltou recebeu muito mais do que precisava. Recebeu muito mais do que pedia. Jesus olha para esse homem e diz: levanta-te. Ele chega a redimir a posição desse homem perante toda a sociedade. Levanta-te e vai. Segue a tua vida livremente. E o texto seguinte diz: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Russell Shedd, doutor em teologia, ele diz que essa fé te salvou, ela tem 2 sentidos. O sentido físico e o sentido espiritual. Esse homem não simplesmente recebeu uma cura, o milagre da cura. Ele recebeu o maior milagre que nós podemos obter nessa vida. E não é o milagre da cura, não é o milagre da saúde, não é o milagre da libertação, não é o milagre do livramento, não é o milagre da prosperidade, mas é o milagre da salvação. Levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Todos os 9 foram curados, mas você não simplesmente foi curado, como você também foi salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. Esse de fato é o maior milagre que nós podemos obter. E eis aqui o poder da gratidão. Quando nós agradecemos a Deus, nós o engrandecemos. E quando isso acontece, Ele redime a nossa posição. Levanta-te e vai, a tua fé te escondeu. Esse levanta-te e vai significa muitas coisas, irmãos. É como se dissesse: levanta-te, você não precisa mais viver prostrado. Vai, você não precisa mais viver escondido. Levanta-te, vai.
Levanta-te e vai. Tua vida agora é uma nova vida transformada pelo poder de Deus. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E hoje nós aqui estamos falando sobre esse homem, usando a sua vida como um grande exemplo de gratidão. Seja você a minoria, não a maioria que vai e não volta mais, mas a minoria que vem engrandecendo e para agradecer, porque sabe que Deus tem muito mais para nos oferecer. Certa feita, eu vi uma história muito interessante, que dizia o seguinte: 3 homens se reuniram para orar. Quem contou essa história foi o ministro de louvor Nelton. Vocês conhecem Nelton? Não conhecem Nelton? Nelton? Nicole. Ninguém conhece Nelton, né? Quem contou essa história foi Nelton, achei muito interessante. 3 homens se reuniram para orar. E os 3 clamavam a Deus. É lógico que é uma história metafórica, ok? Hipotética. E Deus ficou impressionado com essa história, reuniu os seus anjos e disse: por gentileza, desçam à terra e vejam porque esses homens estão há tanto tempo orando. E os anjos assim vieram e se depararam com o primeiro homem. E Deus perguntou: o que é que o primeiro pede? Senhor, ele pede por cura. E Deus disse: então conceda-lhe saúde. E o segundo, o que é que pede? Senhor, ele clama por riquezas. Então conceda-lhe prosperidade. E o terceiro, o que é que ele pede? Senhor, ele não pede nada. Ele simplesmente agradece. E Deus responde: então conceda-lhe saúde, riquezas e tudo que vier a precisar, e não permitam que nada venha lhe faltar. Quem agradece, moral da história, sempre recebe mais do que pede. Sempre recebe mais do que precisa. Ei, eu espero que hoje você aprenda a voltar atrás e agradecer aquelas pessoas que te deram uma oportunidade, aquelas pessoas que te deram uma chance de olhar para elas e dizer: muito obrigado, porque essa é a virtude mais nobre que nós possamos exercer, demonstrar gratidão, ser grato a Deus, ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. A escolha é sua. Se você será um dos 9, mais um dos 9 entre tantos, ou se você fará o diferencial em sua vida. Voltar para agradecer a Deus. Quando Júnior Meirelles esteve aqui no Congresso dos Jovens, ele falou algo interessante. Quando uma pessoa volta para agradecer, qual é a nossa satisfação e nossa pretensão de imediato? É fazer algo melhor. Se você faz um jantar e convida alguém para ir para a sua casa, e se essa pessoa o tempo todo jantando fica calada, não fala nada, você coloca logo a vassoura atrás da porta. E nunca mais chama essa pessoa. Mas se você agradece: olha, está muito delicioso esse banquete, está muito agradável essa companhia. Rapaz, pode ter certeza, em menos de um mês a pessoa já vai fazer outro banquete, já vai lhe convidar. Então sempre recebe mais quem agradece. Vamos demonstrar essa gratidão uns aos outros e, sobretudo, demonstrar essa gratidão a Deus, ao nosso Senhor, que nos deu a vida e muito mais, Ele nos deu a salvação, que é a vida eterna. Amém?
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.